Este é o meu Deus. Este é o meu Aleluia. Deus de milagres. Glória a Deus. Este é o meu Deus. Ele prometeu. Aleluia. Ele prometeu que nunca nos deixará sozinhos. Nós temos em nós o Paracletos, o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz em verdade e em segurança. Sem a verdade não andamos em segurança, porque é a verdade que nos libertou e é a verdade que nos conduz. Aleluia. Então nós vamos cantar esse refrão que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. 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 E Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar a Deus. Então aproveita esse momento. Nós estamos como igreja adorando a Deus. Tem noção do poder envolvido aqui? Aleluia! Tem noção do poder envolvido aqui? Glória a Deus! Você tem uma potencialização de poder aqui, de unção, para fazer acontecer aquilo que você está crendo. Então aproveita dessa unção coletiva agora. Há meses atrás, Deus me falou que ao levantar as mãos é um sinal de adoração a Deus, mas é também uma sinalização de combate ao inferno, a tudo que o inferno tem trazido contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o louvor vai cantar aí, esse mesmo louvor. Então você adore, irmão. Adore, irmã. Você saiu da tua casa, então usa dessa ferramenta da adoração, dessa ferramenta da rendição, sabendo que é para Deus, não é para um homem, não é para uma igreja, é para Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, adora, fala, ajoelha, corre, faz alguma coisa, demonstrando a sua adoração. Estamos adorando ao Senhor como igreja, Pai. Como igreja, Pai. Soberano, eterno e imortal, invisível Deus mais real, a Ele a glória. Este é o meu Deus,
Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Meu Deus misericordioso, Deus de bondade, Deus de bondade e amoroso, meu Deus fiel, meu Deus fiel, misericordioso. Se Ele é, este é o meu Deus, o Pai das luzes, este é o meu Deus, este é o meu Deus, Deus de milagres, este é o meu Deus, e Ele prometeu, Aleluia! Ele te prometeu, Oh, glória! Ele prometeu que jamais me deixará. Glória! Aleluia! Jamais me deixará. Ele prometeu Nunca, que nunca. jamais me deixará. Esse é o meu Aleluia! Deus, esse é o meu Deus. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Ele prometeu e Ele prometeu que jamais me deixará. Somos maioria com Deus. Com Deus nós somos maioria. Com Deus nós somos maioria. Ele prometeu, Ele prometeu, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, o Pai das luzes, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, Deus de milagres, esse é o meu Deus. E Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Será que você pode erguer as suas mãos e cantar isso a Ele? E Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Ele prometeu.
deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Ele não vai me deixar. Que jamais me deixará. E ele prometeu que jamais me deixará. E ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ebaço mandarabaxe que tere mandarabaço. Erere mandaramandara yamaso recandaramas. Rere mando yamaso candahaso remandarabas. Ende haso yamashe kamando kendere baso. Irikanduri amando yamaso remandarabana kandere maso. Edere kedere maso ramandarabashe que tere baso. Endarakandore mando rosso ramandarabaso manarabas. Kendere manda candarabana baixo rocomandorebas. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar? Obrigado. Grupo de louvor abençoado. Aleluia. Que bom seguir a liturgia do Espírito, né? Glória a Deus. Aleluia. Bom, os nossos domingos também têm sido de continuidade agora, né? Já começou na quinta, dos 16 anos da igreja. Kelinha, tem como localizar o cartaz de domingo aí? Tem uns homens de Deus que virão aí após mim, que claro, eu já estou me posicionando para atar as sandálias deles, né? Glória a Deus, olha só, meu Deus do céu. Amém? Como o pastor já bem disse, na semana que vem nós teremos a ceia. Então ainda tem pastor Alisson, tem pastor Amauri, tem o pastor Carlos Eduardo, amém? Mas eu quero honrar os dois que estão ali, ó, que sem eles não haveria 16 anos de igreja, amém? Então, pastor Francisco, eu já quero aproveitar, honrar novamente a sua vida, a vida de Tereza, amém? Vocês oraram e depois Deus mandou toda essa galera aqui, né? Quantos que já passaram aqui, então nós queremos honrar, pelo ensinamento da própria palavra. Honra não é idolatria, tudo dentro da palavra tem que ser honrado, amém? Glória a Deus. Então, eu da minha parte quero deixar público, já que neste mês não ministrarei mais, né? E, bom, Deus sabe, né? De repente, se Jesus voltar, né? A gente nem ministra mais, né? Glória a Deus, porque se tocar, vai subir ou vai ver a igreja subir? Então canta aí, subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou. Antônio, você não sabe? Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus já preparou. Aleluia! Glória! É isso aí, irmãos. Então eu quero da minha parte, e eu sei que eu falo por muitos, honrar a sua vida, pastor, honrar a vida de Tereza. Amém?
Glória a Deus, essas portas estavam abertas para cada um aqui entrar. Então é isso, quero honrar o homem Francisco, o homem Tereza, o pastor Francisco, a profeta Tereza. Amém? E é isso. Glória a Deus. E nesse cartaz está escrito lá, ó, nós estamos no ano da restauração e da reconstrução, mas houve a inspiração para esses cultos comemorativos. O pastor nos passou uma jornada de fé e graça há 16 anos. Pode tirar o cartaz, Kelinha. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. E já que nós vamos falar de jornada de fé e de graça, você vai abrir a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Nós vamos começar por aqui e vamos correr, porque a liturgia é de Deus, mas nós vamos aqui condicionar a palavra ao horário para que você possa ir para a sua casa, mas sem antes te dar aquilo que Deus colocou no meu coração. E você deve ter lido esse versículo já essa semana, porque você é um leitor assíduo da palavra. Aleluia, glória a Deus. E eu vou, a princípio, falar sobre o combate da fé. Amém? Porque se é uma jornada de fé e de graça, e perceba, irmãos, presta bem atenção, este tema é para mim e para você nesse domingo. Não se distrai, fala para o irmão do lado aí, ó, não conversa comigo agora, a não ser que você seja Deus. Porque Deus está falando através da palavra. E eu acho que Deus é mais importante que essa pessoa que está do teu lado. Amém? Glória a Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Nós cantamos. Então temos que dar reverência a Ele no momento de culto. Amém? Glória a Deus. Depois você conversa com o teu irmão, com a tua irmã. E não fica pensando, irmão, na parede, no que tem lá fora. Porque o mais importante está agora disponível para você aqui, que é a palavra de Deus, não a palavra de um homem. Amém? E em grego, fé quer dizer pistes, que significa crença ou confiança. Então você crê e confia que Ele é fiel, que Ele prometeu. Eu errei a letra, você não me corrigiu, né? Aleluia, glória a Deus. Ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Se não foi a tua imaginação ou uma profetada, vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Mas Paulo disse, ali escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, quando ele teve ali a visão de que o tempo dele já tinha acabado, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Era um conselho de um pai espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, este versículo fala comigo e com você nesta manhã, que você tem um bom combate a ser realizado na sua vida. Você tem uma carreira em Deus a estar correndo. E você tem que, dentro desse combate, cumprindo essa carreira, guardar a fé. E nós vamos à luz da palavra, embora eu não vá aqui estar numa utopia de achar que eu vou cercar todos os assuntos que falam sobre fé e sobre graça, porque não tem como. Para isso você vai ter que fazer o rema. Amém? Glória a Deus. Já que você está em Timóteo, abre em 1 Timóteo 1,18. Eu vou dar um alicerce para nós, então, aprendermos como combater o bom combate. E sabendo como combater o bom combate, nós não temos dúvida que seremos não somente vitoriosos, irmãos. Sabe? Aquela música, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Jesus já gemeu, já chorou, já foi para a cruz, já derramou sangue e já ressuscitou. Então você quer vitória? Anda na palavra. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 1,18.
Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, ou seja, combata por elas o bom combate. Timóteo, sendo novamente instruído, lá no capítulo 2, Paulo fala sobre ele. Ó Timóteo, olha para mim, que eu combati o bom combate. Eu cumpri a carreira, mas eu guardei a fé. Só que aqui é um capítulo antes. Ele está dizendo, ô meu filho, Timóteo, sabe aquela profecia que houve acerca de ti? Combate o bom combate da fé, para que aconteça. Irmão, a profecia não é algo místico que você recebe e você vai ter o cumprimento dela andando de qualquer jeito. Porque o Deus que dá a um profeta, ou através de uma palavra, ou através de uma oração que você faz, uma profecia que arde aqui no seu coração, ele vai querer de você que na carreira, até o cumprimento dessa profecia, você se posicione da maneira que Deus acha correto. Porque senão ela não vai se cumprir. Deixa eu te dar uma verdade. Ela não se cumpre se você não fizer a sua parte. Nós só andamos na verdade. Nós não vamos dar uma falsa ilusão que se a pessoa desistir no caminho, como eu já ouvi muito, fica tranquilo, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer acontecer. Vai não. Sabe aquele meme? Vai não, vai não. Abra, por favor, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12. Nós estamos falando sobre o bom combate da fé. E sabe, eu, assim como alguns que podem estar nos acompanhando, ou podem estar presentes, você fica olhando e parece que não é com você. Mas se você matar no peito, botar para dentro do coração e começar a praticar e andar em cima dessa palavra, você vai ver ela acontecer na sua vida. Isso é o bom combate da fé. O bom combate da fé é você receber a instrução e ir ali, em fé. Escuta, você não está, o diabo já está derrotado, irmãos. Ele já está debaixo dos nossos pés. O que Deus requer de nós agora é a obediência na palavra para que se cumpra. Porque muitas coisas você recebendo hoje, você não está nem preparado para receber. Amém? Se eu colocar não tinha aqui essa fila enorme que passou agora para o culto lá. E chegar lá e falar assim, olha, você semana que vem vai ministrar a ceia. Ele pode até saber o que é ceia. Mas eu estou colocando algo em cima dele que não é suportável a ele nesse momento. Mas pega esse menino, ensina ele, fala para ele o que quer dizer a ceia, o entendimento da ceia, e aí não depende da idade que ele tem. Ele vai fazer com segurança. Você não sobrecarrega. Deus nunca vai nos sobrecarregar com algo, com uma promessa, e já nos dá de imediato para a gente se perder. Aleluia. E 1 Timóteo 6,12 diz, milita, ou seja, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mais um conselho de Paulo a Timóteo. Combate, mas aqui ele acrescenta mais algumas coisas. Você toma posse da vida eterna ao andar na palavra, ao andar na santidade, que sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santo porque eu sou santo. Não dá para viver uma vida de santidade, tem muitas vertentes. A santidade não é só você se apartar de pornografia, de adultério, de fornicação. Tem várias vertentes. E você vai estudar, porque você é um estudioso da palavra. Amém? Para ver como eu posso viver uma vida santa.
Porque, irmãos, o pecado, ele está nos rodeando. Quem é pecador aqui? Graças a Deus, todo mundo é da palavra. Você não é pecador. Você está sujeito ao pecado. Mas quer saber? Se você militar legitimamente o bom combate da fé, dificilmente o pecado vai te alcançar. Porque o Deus que é fiel e que prometeu que nunca nos deixará, Ele já instalou um antivírus dentro de você do pecado, que chama Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Então não venha me dizer que um crente que confessou Jesus, ele não sabe o que é pecar e o que não é pecar. Ele sabe, porque o Espírito Santo está dentro dele. Agora, você não pode ser um religioso. Não, essa marca aí, eu fiz uma análise. Você já viu aquelas coisas da igreja da parede preta? Isso é besteira, irmãos. Amém? O bom combate da fé não é isso. O bom combate da fé é no teu dia a dia. Josué 1,9, eu não precisa que você abra, você já sabe. Não te mandei eu, quem estava falando com esse homem era Deus, não era Moisés, não. Eu te mandei. Esforça, tem bom ânimo, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu nem sabia que o louvor ia cantar esse louvor aqui. Irmão, não te espanta não, quando coisas estiver acontecendo na tua vida, porque você está no bom combate da fé, na santidade, na carreira, e as coisas vão acontecendo, e você vai marchando, você só não pode, sabe, dar a glória para essas coisas. Porque tudo acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Eu fiquei impactado. Nós tivemos esse final de semana aí, desde quinta-feira, um acampamento dos jovens. Irmãos, teve culto lá, que era para terminar 10 horas da noite, das 8 às 10, terminou 4 da manhã. Por causa do mover. Aleluia! Só não joguei alguns jovens da piscina, que era muita maldade. Estava dando 12 graus lá à noite. Mas eu vou te falar, a temperatura dos cultos era, sabe, não dava para medir. Por quê? Porque eles não estavam espantados com o que Deus estava fazendo na vida deles, através deles mesmos. Para de esperar só em homem, espere em você, em Deus, irmãos. Porque senão vira idolatria e Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus não vai falar da sua vida para ninguém antes de você. Olha, muda desta casa, porque Deus não quer mais que você mude aí. Se for para mim, eu falo, no dia que Deus falar comigo, porque vai mexer comigo, vai mexer com a minha família, vai mexer com a minha vida inteira, Deus vai falar primeiro para mim. E vai confirmar através de uma profecia, através de um homem de Deus, através do púlpito. Aleluia! Então, cuidado, irmãos. Ó, conselho de Deus. Foi Deus que mandou? Foi. Então, esforça. Tem bom ânimo. Agora, ó, não teme. Não te espanta. Irmãos, tem coisas que Deus vai mandar você fazer, ou vai dizer que você vai viver, ou diz para você enfrentar, que você pode ficar espantado. Então, a ordem de Deus, na base da palavra é, não te espanta. O exército de Saul e o próprio Saul estava espantado com o gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante. Chamou de incircunciso, de corintiano, aliás, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, mas não chamou de gigante. Aleluia! Pegou umas pedras. Ô irmão, pedra não mata nem passarinho, ainda mais um gigante de 3 metros de altura. Aleluia! Com perdão os corintianos, calma, não atira pedra. Senão eu mato no peito, faço 2 embaixadinhas, ponho um monte e sobe mais ainda. Glória a Deus! Mas o que Deus estava falando para Josué é isso. Agora, e aí? Como é que eu faço para combater esse bom combate? Beleza, que legal. É a palavra que vai te instruir. Não tem homem nessa terra que possa dizer individualmente. Se eu for perguntar, pastor Felipe, o que o senhor está crendo? Eu até pergunto.
Aí eu vou pegar junto com você. As revelações vai ser para você. O que você vai ter que fazer vai ser, Deus vai dar para você. Senão vira mística, vira leitura de mão, vira cardomante, vira mesa branca, mesa preta, mesa amarela. Não, irmão, nós somos crente. E nós temos um Deus, que é um Deus individual e coletivo. Aleluia! Para de idolatrar homem. E se alguém quiser que você idolatre, diga não, porque a palavra diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Aleluia! E coisas podem ser impedidas na sua vida por conta disso. Que coisa linda, quando um crente vem conversar e fala assim, pastor, lembra daquela oração que a gente fez junto? Olha, pastor, eu falei, presta atenção numa coisa, nós oramos juntos. Mas quem fez o que Deus falou para fazer foi você. Nunca se esqueça disso. Porque sabe o que acontece? Um dia, um servo de Deus falou para mim o seguinte, Aurélio, eu estou vendo você pregar em algumas igrejas, cuidado que o inimigo quer inflar o seu ego. Eu não estava nesse ministério, não. Amém, servo de Deus. Estou eu um dia pregando numa igreja, lá na Vila Matilde, desci do púlpito, vem uma senhora, irmão, tempos depois, irmão, você salvou a minha vida nessa noite. Na hora veio o que o servo de Deus tinha falado. Eu falei, irmã, quem salvou a sua vida, salvou a minha também. Dê glória a Deus, irmã. Não faz isso com a sua vida, não. Muitas coisas têm sido impedidas na sua vida, porque você está totalmente dependente do que o homem fala, sendo que se você dobrar o teu joelho na tua casa, Deus vai falar com você. Irmão, Josué recebeu, não te mandei eu. Nessa frase, tem algo muito poderoso. Ele recebeu de Deus o que ele tinha que fazer. Deus só estava instruindo ele, ó. Só não te espanta. Porque, irmão, primeira missãozinha de Josué, atravessa o Jordão. Já pensou? Atravessa o Jordão. E ele atravessou. O Jordão abriu. Segunda missão, que eu não vou fazer de novo, né? O tan, 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 tan. Só rodeia, no final grita, vai cair a muralha. Olha que missão fácil. Não te espanta. Não espanta o que Deus vai fazer na sua casa. Não espanta o que Deus vai fazer no que você está crendo. Mas não se espanta também quando você chegar no céu. Porque esse é o nosso alvo maior. Aleluia, glória a Deus. Beleza, bom combate da fé, como é que eu faço? Estou entendendo, e tal. E aí Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruição de argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa é a tua arma. A arma da tua milícia, do teu combate da fé, não pode ser na carne. Não pode ser na emoção, não pode ser no que você pensa, não pode ser no que você está sentindo, está arrepiando, não está arrepiando, é chato, não é. É a palavra, irmãos. É a palavra que tem suficiente poder para destruir argumentos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é isso? O combate da fé é esse, você recebeu a palavra, você renovou a sua mente, você está andando na contramão do mundo e não pensa que o inimigo não vai querer te convencer do contrário. Por isso a palavra, destruindo argumentos e toda altivez, coisa, né, autoritária,
que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu conheço na palavra o que é certo. Aí vem alguém com altivez, com qualquer coisa que vem contra a palavra. Eu tenho que usar a arma da minha milícia: jejum e oração, e joelho no chão. Bota o teu joelho no chão, crente. É religiosidade falar que Deus só nos ouve de joelho, mas também é religiosidade você achar que você não precisa mais ajoelhar. Bota teu joelho no chão. E depois você vai contar para qualquer pessoa, para mulheres, para homens, para seu líder, sei lá para quem, não precisa contar para mim não. Eita, mas Deus me deu uma revelação que eu estou até espantado. Então, não te espanta. Porque a arma da tua milícia é essa. Não adianta, gente, o inimigo, ele usa de várias facetas para tentar fazer o bu no crente, não é? Então, na hora que ele vem fazer o bu, você já tem que fazer um bum dobrado. Porque quando o inimigo vem, a arma na tua milícia já tem que estar dentro. Já tem que estar dentro. Porque ele vem, como que o inimigo veio tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele usou o quê? Carnalidade? Não, ele usou a palavra. Você já viu crente querer provar na palavra que ele pode fazer o que ele quer da vida dele? Como é que você vai combater isso? A arma da tua milícia é a palavra. Porque texto fora de contexto é pretexto para tudo que é tipo de coisa aí. Que Deus não está envolvido absolutamente em nada. Olha o que aconteceu para provar o bom combate da fé. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmão, se você tem dificuldade de crer, pede ajuda para Deus. Porque existem momentos que a gente pode sim ficar duvidoso. Ai, não, é o super crente. É nada. É nada. Sabe como que você disfarça? Vou te dar um segredo que chegou aqui agora, então é um segredo de Deus. Nós vamos compartilhar. Sabe como que você disfarça? Fala, não, eu sei que vai acontecer, eu só parei de orar. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Me ajuda. Irmão, nós temos um Pai, Deus de bondade e amoroso. Não pode ser só letra, não pode ser só voz, tem que ser coração, irmão. Você viver aquilo ali. Bota esse louvor lá. Olha, eu ia falar o termo radiola. Ninguém nem sabe o que é radiola. Só os nordestinos. Tem um ali que riu, que eu sei que sabe. Tem um ali também. Não adianta você disfarçar não, Silvio. Tu sabe o que é radiola. Aleluia! Bota lá no teu Spotify. Bota lá na tua, fala uma mais nova aí, os universitários. Tá bom, não me chama tão de velho assim. Mas bota lá em qualquer lugar, no teu celular. E vai orar, ora em outras línguas. Pai, eu sou incrédulo nisso aqui. Assume, irmão. Assume. Porque Jesus não olhou para esse homem e falou assim: incrédulo, tá vendo eu aqui? Não, Jesus ajudou. Porque ele é um pai amoroso. Amém? Mas você tem que fazer a tua parte. Aleluia. E se nós estamos numa jornada de fé e de graça, há uma graça para cada tempo. Para o bom combate da fé, nós temos as armas, nós temos a palavra, mas nós temos que ter a graça. Não adianta você querer estar fazendo uma coisa que não há mais a graça, porque vai ser pesado, aí vai ser combate mesmo. Aí vai ser pesado. E sabe, as pessoas do seu lado podem até querer te convencer, mas eu vou ler alguns textos que graça no grego
quer dizer chariz. Chariz, fala aí, chariz. Aí que você está falando até grego, coisa linda, né? Esta palavra, olha só, esta palavra tem uma vasta gama de significados, incluindo favor, bondade, dom, benevolência e gratidão. Sem essa graça, você não tem favor, você não tem bondade, você não tem o dom, você não tem a benevolência, e você não consegue nem ser grato. Você tem o seu testemunho. Eu gosto de personalizar, porque senão fica sendo uma coisa que parece a pessoa. E sutilmente, eu estou querendo dar exemplos para falar para vocês da minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. Pregador não tem que falar a sua vida, tem que falar a vida de Jesus. A vida da palavra. Então eu vou dar o meu exemplo, porque eu não sei o teu, senão eu botava você aqui para falar. E botava mesmo. Estou olhando para alguns aqui para saber algum testemunho, é capaz de eu te chamar. Quase que eu chamei a Amandinha agora, que eu sei o testemunho dela. Mas você sabe, eu tenho escritório há 39 anos. Vou falar rápido. E eu sempre batia o escanteio, corria para cabecear, fazia o gol, e era o juiz para apitar e botar a bola no meio de campo de novo. Em 2013, não havia mais graça de eu fazer isso. E Deus falou comigo, para, senão você vai morrer. E ainda vai perder o escritório. E eu comecei, então, não somente a delegar, porque eu já delegava, mas eu também acreditava que aquelas pessoas tinham o direito de errar fazendo as coisas, porque um dia eu também errei e aprendi. Você pega um jovem, hoje, e fala para ele fazer algo espiritualmente, você tem que dar glória a Deus, porque se ele errar 50%, através de uma palavra ou alguma coisa, você não vai enfatizar aquilo. Você vai enfatizar o que ele acertou, ministrando, fazendo, trabalhando na obra, e nesse interim, o Espírito Santo vai fazer com que ele diga, mas pastor, ou fulano, ou beltrano, você viu alguma coisa? Não, eu vi uma coisinha lá, mas você corrige. Então tem um jeito de você falar isso. Amém? Mas se não há a graça para você estar fazendo algo, nesse tempo, você tem que ter a humildade. Lembra do homem, ajuda a minha incredulidade? Pai, ajuda-me a entender qual é o tempo. Eclesiastes 3:1, nós já estamos rumando para o final. Eu quero até já chamar a banda aqui, para a gente ter um tempo também, com aquele louvor, tá? Que não tem mais nada que ocupa o nosso coração, a não ser o Senhor. Não sei nem como é o nome desse louvor. Aleluia. Eclesiastes 3:1 diz, tudo, presta atenção na palavra aí, enquanto eles se ajeitam aqui, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, presta atenção aqui, para de olhar para o nada. Se há um tempo determinado para todo propósito, diz propósito. Irmão, Deus não te coloca ad eterno fazendo algo, até Jesus voltar. Há um propósito, há um tempo determinado. É a palavra que diz? Por que eu vou ser pregador da palavra e não vou ser cumpridor? Tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Como é que você analisa debaixo do céu? Na terra. Então o propósito foi de quem? De Deus. Ó, tem um propósito. Tem um propósito você fazer isso aqui nesse tempo. Eu vou dar a graça. Você vai combater o bom combate, vai cumprir a carreira, mas nesse tempo você vai fazer isso aqui. Deus falou até aqui, irmão, e você está aqui.
Deus, pela misericórdia, pelo amor dele que é infinito, ele te ajuda, fazendo sabe quem? Botando gente do lado, para dizer assim, acabou a graça. Para com isso. Você vai ter danos em várias áreas, irmãos. Eu ia ter um dano na saúde. Eu fui num cardiologista, ele falou assim, ó, você vai morrer. Vai morrer. Vai vir outra pessoa para assumir o teu escritório. E falou algo até da minha casa, que eu não vou repetir aqui, que eu não sou doido. E aí? Por causa da graça. Ainda bem que eu era aquele, senão eu tinha dado uma oração naquele cardiologista. Mas eu saí dali, a imposição de mãos com força, né, pastor? Mas eu saí de lá falando assim, pai, só usou um ímpio. Tá bom, eu vou fazer. Irmãos, demorou um tempinho, mas eu sou tão grato a Deus. Tão grato a Deus. Tão leve. Tenho. Porque não pensa, né, bonitão? Ah, não tenho mais a graça, eu vou ficar, né, pastor Antônio? Balançando lá em litoral norte, na aguinha, só. Não. Deus vai te dar uma graça para fazer outra coisa. E você vai ser bem sucedido. Aleluia. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Eu estou lendo Eclesiastes 3, 22 agora. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Qual obra? A obra do tempo da graça. E aí você vai se alegrar com a graça que existe para fazer o propósito de Deus. Alegrar-se os homens nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Você entende esse versículo? Eu vou te dizer, houve uma graça para eu arrumar essa caixa aqui, pôr ela aqui todo dia. E aí alguém, usado por Deus, ou Deus fala comigo, fala, olha, agora a sua graça é arrumar aquela caixa. Deus vai capacitar e dar a graça a alguém para fazer isso aqui. Está aqui na palavra, ó. Eu não ouso falar nada que não tenha respaldo na palavra. Não ouso, porque eu posso te prejudicar. E a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra ociosa. Ocioso é de ócio mesmo. Acho que eu vou falar tal coisa. Posso prejudicar, mudar a rota da vida de uma pessoa por causa de uma ociosidade que eu falei. De uma palavra ociosa. Então aqui na Bíblia está escrito, ó. Pois quem fará voltar para ver o que será depois dele? O teu tempo da graça aqui para arrumar essa caixa acabou. Você está arrumando aquela caixa, não fica olhando quem está com a graça para fazer aquilo ali, dizendo assim, ó, peraí, eu fazia assim, ó. Ó, eu fazia assim, viu? Aí você nem faz lá direito, e nem faz aqui direito, e nem deixa outra pessoa fazer. Diante de Deus, pela palavra, está errado. Amém? Pode terminar, tem que terminar em Jesus, né? Mateus 24, 22, diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que Jesus estava falando era sobre a volta dele. Há uma graça para nós termos as direções do Senhor, para viver o bom combate da fé e fazer aquilo que nós temos que fazer na nossa família, no nosso trabalho e na nossa igreja, nesta ordem.
Teu primeiro ministério é a tua família. Não adianta você estar dentro da igreja fazendo um monte de coisa para Deus e a tua família está perdida no mundo. Não adianta você vir para a igreja, ficar o dia na igreja e perder o emprego. Porque você sustenta a tua família com o teu emprego. Mas também não adianta você se posicionar de querer só ficar passeando, só ficar trabalhando e não vir para a igreja. Graças a Deus que eu consigo conciliar isso. Irmão, eu trabalho para Jesus todo dia. Todo dia eu dou o dízimo do meu dia para Deus. Quantas horas tem o dia? 24. Pelo menos 3 horas por dia eu dou para Deus. Isso é uma coisa minha. Você talvez nem possa fazer isso. Quando você ora, você está dando um tempo para Deus. Quando você medita na palavra, você está dando um tempo para Deus. Mas se você abrir nos teus 1000 contatos do WhatsApp, Deus vai te dar oportunidade e palavra para cuidar pelo menos por dia de 3 pessoas. Pelo menos. E não é assim, lista de transmissão. Olá, amados, bom dia, tudo bem? Não, como é que você está, Alexandre? Melhorou da perna? Já te falei que chega uma idade, você tem que reconhecer que não tem mais a graça para fazer coisa de criança. Eu fui jogar bola lá nos jovens, claro que, né? Mas não tem mais a graça. Mas que eu deixei uns 2, 3 jovens lá, dou canetinha e tudo, para ver se eles são crentes, para ver se não quer agredir o pastor. Embora tenha um ali que tentou. Coça a cabeça e tudo. E tem outro que nem tenta. Mas sabe, irmãos, é muito bom nós estarmos conscientes do que Deus está neste tempo querendo que a gente faça. Amém? Nós vamos cantar agora, você pode se colocar em pé. E se o Espírito der alguma direção, nós vamos fazer. Mas esse louvor, como disse o pastor, é completo, irmãos. Nós procuramos ocupar e satisfazer a nossa alma com tantas coisas, até que nós conhecemos o amor perfeito de Jesus. E quando você conhece o amor perfeito de Jesus, você quer logo se conectar a Ele. Eu estou vendo, a maioria eu conheço, mas tem alguém aqui que ainda não se conectou como filho, que é o desejo de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade perfeita de Deus. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez essa aliança com Deus, levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Todos salvos? Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que por algum motivo, o Pai nunca se desconectou de você, acredite nisso. Mas você aí na sua cabeça, você olha, eu me desconectei com Deus, não estou usufruindo de todos os benefícios de ser filho de Deus. Se você quiser se reconectar nessa manhã, eu vou te ajudar orando por você. Tem alguém aqui nessa condição? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a alegria da igreja? Soraya, acompanha nossa irmã. É isso mesmo, minha irmã. Glória a Deus. Deus nunca se desconectou de você. A Bíblia diz que o pai aguardava o filho pródigo todos os dias, até que ele viesse. E ele fez uma festa. E a igreja também vai fazer uma festa aqui, dando glória, dando aleluia. Você fez a nossa semana ser melhor. Como é que é o seu nome? Daniele. Vamos orar pela Daniele? Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos com Daniele, Pai. Assim como o Senhor fez festa
quando aquele filho pródigo amado voltou, nós fazemos festa aqui na terra, como sabemos que existe uma festa no céu, pelo retorno de Daniele ao aprisco seguro do Senhor, ó Pai. Nós abençoamos a vida dela, nós vamos cuidar dela, papai, como ovelha do teu aprisco, em nome de Jesus, amém. Ore por ela aí, Soraya, ore por ela, abre ela. Vamos adorar a Deus, irmãos, vamos adorar a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Glória a Deus. Daniela, glória a Deus. Daniela vai lá na sala lá com a Soraya, com a Paula. Glória a Deus. Tem alguém que fez aniversário nessa semana? Tem? Cadê? De casamento também, né? Glória a Deus. Eita glória! Glória a Deus. Kátia, vai lá. Olha o casal aí, ó. Eita, é muita gente. Ó a Pri aí vindo também. Amanda, vai Amanda. Cadê o Ricardo? Bora, Ricardo. Foi de namoro. Esse é um casal que comemora namoro, né? Não comemora o dia que se conheceu, não? Vamos orar. Vamos orar pelo casal, por todos os nossos irmãos aqui. Pai, não estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos irmãos, Pai. Com mais do que eles já são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Os melhores dias, ó Pai, dos teus filhos, do casamento, estão à frente deles, papai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, ó Pai. Nós declaramos como igreja que eles viverão, Pai, a abundância de paz, saúde, a alegria plena no Senhor, em nome de Jesus. E o parabéns, aleluia.